O que o anticristo fará em 2024 é chocante, e a sensação de urgência é palpável. É claro para todos que acreditam na linha do tempo profética de Deus que o relógio está correndo e o tempo é essencial. Inegavelmente, o mundo está em uma encruzilhada e a urgência em nossos corações deve refletir os tempos. Estamos testemunhando uma clara mudança em nosso mundo e a mensagem é clara. Não devemos ignorar o que o anticristo fará em 2024. Pode parecer surpreendente e inquietante, mas é imperativo abordar este tema com corações abertos e mentes discernentes. Como crentes, nosso dever é discernir os sinais dos tempos e compreender a batalha espiritual em nosso mundo. O propósito do sermão é duplo: chamar a atenção para a presença do espírito do anticristo em nosso meio e iluminar como esse espírito está preparando o cenário para eventos chocantes em 2024. Estamos em uma encruzilhada na história, onde as marés da escuridão e do engano estão aumentando. Antes de continuarmos, gostaríamos de fazer uma pausa para um recado especial. Para aqueles que estão ouvindo nossas mensagens pela primeira vez, sejam bem-vindos. Não estamos falando aqui de religião, estamos falando de Deus, que é único. Se você está aqui, é porque Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida. Então recomendo que você se inscreva neste canal. É totalmente gratuito e você não perderá nada ao receber nossas próximas mensagens bíblicas poderosas. Basta clicar no botão inscrever-se abaixo do vídeo. Então, um símbolo de sino aparecerá. Clique neste sino e depois na palavra todos. Feito isso, toda vez que eu lhe enviar novos vídeos, você as receberá gratuitamente em seu canal do YouTube a partir desse momento. Vamos continuar. O relógio está avançando em direção ao que pode ser um ponto crítico na história da humanidade. Para estabelecer um fundamento bíblico, voltemo-nos para as palavras inspiradas do apóstolo João nas epístolas de João. Em 1 João 4:3, João nos alerta sobre o espírito do anticristo, uma ameaça presente em nosso mundo. A realidade é que o espírito do anticristo já está em ação, movendo-se ativamente em nossas nações, instituições, na mídia e até mesmo em nossos bairros. Antes que o anticristo se revele globalmente, seu espírito já está trabalhando no mundo. Muitos cristãos se preocupam com o anticristo como uma figura futura, mas é crucial entender que seu espírito está ativo no presente. Não é preciso ser teólogo para perceber o espírito do anticristo assumindo o controle do mundo secular. João também nos alerta em 1 João 2:18 sobre a última hora. Devemos reconhecer a urgência, pois estamos vivendo nos últimos tempos. O espírito do anticristo está presente e é crucial discernir os sinais dos tempos e permanecer vigilantes. A última hora chegou. E é nossa responsabilidade como crentes estar cientes e preparados para o que está por vir. Na última hora, o apóstolo João nos alertou sobre a presença de muitos anticristos em sua época, aqueles que se opunham a Cristo e buscavam afastar as pessoas de sua verdade. Agora você pode se perguntar por que é essencial focar no espírito do anticristo em vez de se fixar em um indivíduo específico. A razão é clara. Compreendendo o espírito que se opõe a Cristo, podemos reconhecer melhor suas manifestações no mundo ao nosso redor. Podemos discernir os sinais dos tempos, não especulando sobre uma identidade específica, mas observando o aumento da ilegalidade, decadência moral e engano que caracteriza nossa época. O que o espírito do anticristo fará em 2024 é uma continuação do que tem feito desde o início da última hora. Haverá uma clara aceleração na rejeição da verdade e uma aceitação da escuridão. Nos últimos 15 anos, temos visto uma clara aceleração na rejeição da verdade, e isso só continuará em 2024. O espírito do anticristo, em seu núcleo, é contra a verdade. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é luz, e podemos ver as marés mudando mais neste mundo.
à medida que as pessoas não aceitam mais a verdade absoluta, estamos vivendo em um mundo onde as pessoas amam a escuridão e vemos o absurdo sendo aceito em todo o mundo. 2. A preparação para a adoração de um homem. O condicionamento das pessoas para seguir e adorar um líder carismático ou número continuará a aumentar nos próximos anos, incluindo em 2024, quando o anticristo chegar. Não levará décadas para que ele seja reverenciado e adorado. Agora mesmo, os corações dos homens e mulheres em todo o mundo estão sendo sutilmente persuadidos pelo espírito do anticristo para depositar sua confiança e lealdade no homem humano e não em Deus. 3. O espírito do anticristo moverá o mundo mais perto da aceitação da marca. O conceito da marca da besta, como mencionado no livro do Apocalipse, é um lembrete assustador das profundezas do engano que o espírito do anticristo pode alcançar. Enquanto não podemos prever a forma exata que a marca assumirá socialmente, as tendências sugerem que as pessoas podem se tornar cada vez mais habituadas à ideia de aceitar uma marca ou sistema que lhes conceda acesso a serviços, bens e privilégios. Infelizmente, este mesmo espírito do anticristo está presente em muitas igrejas e dentro de muitos fiéis. Vemos má conduta em alguns ambientes religiosos e numerosas igrejas parecem energizadas e motivadas pelo espírito do anticristo. Se o anticristo aparecesse hoje e começasse seu governo, há igrejas que o aceitariam, endossariam e até mesmo adorariam, influenciadas por seu espírito que já está ativo no mundo, preparando o caminho para seu surgimento. 4. No contexto da profecia bíblica, destaca-se a temática do aumento do pecado e da ilegalidade. Um título que ressoa é O Homem da Ilegalidade, proporcionando uma compreensão do caráter e da natureza de uma figura do tempo do fim que está em nítida oposição à ordem divina e à vontade de Deus. A crescente ilegalidade nos dias atuais é evidência da influência disseminada do espírito do anticristo, à medida que as sociedades se desviam de padrões piedosos e valores bíblicos. O espírito do anticristo, em 2024, continuará a trabalhar para atingir seus objetivos, levando homens e mulheres a aceitar o homem do pecado quando ele vier. O aumento do pecado, da decadência moral e da rebelião intensificada contra a ordem divina, são todos preparatórios para a manifestação final do anticristo. O espírito do anticristo está preparando o cenário para um futuro onde a ilegalidade não será a exceção, mas a norma. Ao olharmos ao redor do mundo hoje, testemunhamos um afastamento crescente de valores morais e éticos, e as linhas entre o certo e o errado parecem confundir-se à medida que as normas sociais se afastam dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Em 2024, podemos antecipar uma escalada da ilegalidade em todo o mundo. Este espírito maligno, já ativo e influente, continuará a corroer os limites morais, facilitando um clima propício para o surgimento do anticristo. Oremos pelas vulnerabilidades sociais, pois o espírito do anticristo está capitalizando a predisposição da humanidade para o pecado, preparando o caminho para um futuro onde a ilegalidade seja a norma e o mundo esteja mais receptivo do que nunca à manifestação final do anticristo. Estamos, sem dúvida, vivendo na última hora. Esta tendência provavelmente se intensificará, levando a um aumento da ilegalidade que desafia os próprios fundamentos da sociedade civil. O espírito do anticristo prospera num ambiente onde o relativismo moral prevalece, tornando mais fácil para as pessoas racionalizar comportamentos que estão em direta desobediência aos mandamentos de Deus. O espírito do anticristo não está esperando por uma data futura para marcar sua presença. É conhecido que está ativo e próspero hoje. Olhe ao redor, os males do passado, a maldade sobre a qual lemos nas Escrituras, não são apenas contos antigos.
estão se manifestando diante de nossos próprios olhos. Você já ouviu as histórias de Sodoma e das cidades de Gomorra, tão perversas que atraíram o julgamento ardente de Deus. Você foi informado sobre os dias de Noé, uma época tão corrupta que Deus limpou a terra com um dilúvio. E quem pode esquecer a Babilônia, a personificação do orgulho humano, arrogância e desafio contra o Altíssimo? Agora ouça, os pecados, a maldade e as depravações daqueles tempos não desapareceram no ar. Não, eles foram ressuscitados, renovados e reembalados para nossos dias. O mundo moderno, meus amigos, é um caldeirão de todas as coisas vis que desafiaram Deus. É como se o diabo tivesse pegado uma página de cada uma dessas eras da história, misturando-as para criar o próprio mundo que habitamos agora. Não sejamos enganados, não progredimos, regredimos no pecado. Pode usar uma máscara diferente, mas sua face é a mesma. O pecado pode ter ferramentas modernas, mas sua intenção é antiga. O diabo não precisa inventar coisas novas, ele simplesmente reaproveita os antigos para uma nova geração. E deixe-me dizer-lhe algo. A conveniência do pecado de hoje deveria aterrorizar cada um de nós. Houve uma época em que o pecado exigia esforço, quando você tinha que se aventurar pelo mundo para encontrá-lo. Mas agora, o pecado vem bater à sua porta, irradiando diretamente para nossas casas escondidas nos dispositivos móveis que seguramos em nossas mãos. Estamos em uma era digital, onde a maldade está a apenas um clique de distância. É um mundo onde nossos filhos estão sob nossos tetos, expostos a coisas que fariam Sodoma corar. Um mundo onde a tentação não está ao virar da esquina, mas bem em nossos bolsos. Mas deixe-me lembrar que isso não está acontecendo por acaso. Isso é orquestrado. É um esforço concertado pelo espírito do anticristo para nos entorpecer e nos sensibilizar para fazer-nos aceitar o inaceitável e preparar o mundo para o homem da ilegalidade. E o homem do pecado é o plano do diabo para tornar o pecado tão comum, tão prevalente, que não vemos mais o que realmente é: rebelião contra um Deus santo. Não estamos aguardando a chegada do anticristo, meus amigos. O espírito dele já está aqui, trabalhando nos bastidores, puxando as cordas, moldando culturas e sociedades e fazendo o anormal parecer normal. Esta é a estratégia do diabo para preparar o mundo para a eventual ascensão de seu escolhido. O mundo está à beira do precipício, com o espírito do anticristo mais potente do que nunca. Como crentes, devemos nos equipar, fortalecer-nos com a armadura de Deus, manter nossa fé e brilhar como faróis de luz na envolvente escuridão. Os acontecimentos de 2024, embora incertos em detalhes, são inquestionavelmente fundamentais na missão da linha do tempo profética de Deus. Sejamos diligentes, não apenas espectadores, mas ativos guerreiros de Cristo, permanecendo firmes contra a maré enganosa e inaugurando no reino de Deus. O tempo para preparar e agir é agora, pois a hora é de fato tarde. Antes de nos despedirmos, quero fazer um pedido especial a cada um de vocês. Se o conteúdo deste vídeo ressoou em seus corações, se trouxe insights valiosos, ou se você acredita que pode ser relevante para outras pessoas, peço gentilmente que compartilhem este vídeo com seus amigos e familiares. A disseminação desta mensagem é fundamental para alcançarmos mais pessoas e promover reflexões significativas em nossa comunidade. Juntos, podemos contribuir para um ambiente mais consciente e desperto. Agradeço novamente por sua presença e apoio. Até a próxima oportunidade.